Bom dia, gurias! Boa tarde ou boa noite, porque eu não sei que horário vocês vão assistir esse vídeo. Então, muito bom dia, muita boa tarde ou muita boa noite para vocês. Tô aqui mais uma vez para trocar uma ideia com vocês e a gente falar um pouquinho sobre assuntos que são tão importantes para as mulheres e que a gente deveria falar muito mais, mas não se fala. Primeiro, antes da gente entrar no nosso assunto, eu quero avisar para vocês com muita alegria que eu concluí o meu curso. Já estou oficialmente formada, já estou com meu certificado em mãos e já posso atender a mulherada. Estou muito feliz. Eu queria compartilhar isso com vocês. E segunda coisa que eu quero falar, né, porque hoje, na verdade, é a nossa última palestra sobre esses assuntinhos, né, tão nossos, e eu quero falar o porquê que eu escolhi esses assuntos, tá? A nossa primeira palestra foi sobre TPM, menstruação e autoconhecimento, e a nossa palestra de hoje vai ser sobre sexo, orgasmo e maquiagem. Por que que eu escolhi esses assuntos, gurias? Por que que eu quis falar primeiro sobre isso antes de entrar nas técnicas de terapia? Porque no decorrer do curso, né, eu assisti vários depoimentos e também baseada no grupo de mulheres que eu acompanho, né, já há um certo tempo, eu entendi que esses são, como eu posso dizer, são os principais motivos, muitas vezes, da ansiedade, do estresse e das patologias aí das mulheres. As mulheres não entenderem seus próprios ciclos, a gente não respeitar o nosso querer ou não saber o nosso querer. E esse turbilhão de emoções e sentimentos deixa a gente bem louca e isso vai nos adoecendo e com isso vão aparecendo aí patologias, né? No nosso corpo físico. Tudo começa, no meu ponto de vista, longe de mim, né? Contradizer a medicina, mas grande parte das doenças eu acredito que comecem com o psicológico, com a ansiedade, com a depressão e uma série de outras, né, mais aí que infelizmente a gente tem que enfrentar. Então, por isso que eu escolhi esses assuntos para falar de primeiro momento. Agora, as próximas palestras vão ser sobre as técnicas, né, as várias opções de técnicas que eu vou ter para fazer os meus atendimentos na área de terapia. Eu quero também fazer essa divulgação das técnicas, porque depois que eu falar um pouquinho sobre cada técnica, eu vou selecionar aí um grupo de mulheres, então fiquem ligadinhas, já tem algumas aí na fila de espera, na listinha de espera que eu tô fazendo, para fazer gratuitamente um pacote com 12 sessões, né, usando a técnica de terapia que a mulher escolher, que você escolher. Então eu quero fazer esse acompanhamento aí de 12 sessões para através desse acompanhamento montar o meu portfólio. Claro que o nome de vocês não vai ser divulgado, claro que não, mas eu quero ter uma linha de acompanhamento e resultados para mim poder divulgar. Claro que sem divulgar o nome das pessoas, né? Tudo vai ser no mais completo sigilo, com certeza. Nem vou divulgar a lista de mulheres que eu já estou organizando, quem tá e quem não tá, não faz diferença. Mas se tu te interessa e tu quer fazer parte desse grupo de mulheres que eu vou acompanhar aí nesse período, que vão ganhar aí de presente um pacote com 12 sessões de terapia, com a ferramenta, com a técnica que tu escolher, me chama no particular depois que eu tô organizando esse grupinho, vai ser bem limitado, tá? Então vamos começar no nosso assunto de hoje. O nosso assunto de hoje é um assunto, não deveria ser, mas é sim um assunto bem polêmico. Não se fala muito, eu até optei por começar a fazer os vídeos gravados, porque
Eu percebi que no ao vivo as pessoas ficam mais constrangidas de conversar e se expor, né? Para perguntar e tudo mais. Então eu optei por fazer os vídeos gravados e aí cada uma assiste no momento que for possível e me manda as questões aí no particular. Então o nosso primeiro tópico de hoje é sexo. E não tem como a gente começar a falar desse assunto sem fazer um retrocesso, né, gurias? Primeiramente, a gente tem que pensar como que era essa questão antigamente. Vamos dizer assim, no tempo da minha mãe, da minha avó. Como que era o sexo? Eu digo do ponto de vista para nós mulheres, né? Novamente aqui eu reforço que não estou excluindo os meninos de maneira nenhuma, mas eu busquei essa formação e a minha pretensão de trabalho é o público feminino. Então, como que era para nós mulheres antigamente essa questão de sexo? No tempo da minha mãe, da minha avó, sexo era uma coisa que a gente só ouvia falar, bem nos bastidores, não era uma coisa assim muito conversada com a mulher, as mães não falavam para as filhas assim o beabá do sexo, era uma coisa que as mulheres só iam ter acesso na grande maioria das vezes depois do casamento e o sexo fazia parte do grande pacote de obrigações da mulher, porque nunca foi. Não lembro assim, da minha mãe, da minha avó falarem questões tipo o quanto que era importante para a mulher também e que era sim uma oportunidade de dar e receber prazer. Não, eu lembro de conversas assim na minha infância, de ver as mulheres mais velhas falando como se fosse uma obrigação. Vinha no pacote do casamento, assim, a mulher lavava, passava, cozinhava e era o sexo, né? Quando o homem queria. As mulheres nem tomavam muito a iniciativa, porque também tinha todo aquele tabu de que, se tu toma iniciativa, tu pode ser confundida com uma mulher fácil ou uma mulher sem moral. Meu Deus, eu passei a minha infância e adolescência inteira ouvindo a moral da mulher, a moral da mulher. E eu não sei pra vocês, assim, mas na minha família, a minha mãe casou de véu grinalda na igreja, minha irmã mais velha também. Não estou criticando, mas eu quero dizer que isso, até a minha irmã mais velha, era uma coisa assim que era tido como regra ainda na minha família, por exemplo. Comigo já não funcionou muito, né? Óbvio, porque eu já nasci um pouco diferente, assim, não concordando com muita coisa. Eu lembro a minha mãe dizendo que eu tinha 9 anos e eu dizia pra ela que eu nunca na vida ia casar, que eu ia crescer e ia ser mãe solteira, porque esse casamento era aquilo que eu via, que eu não queria. Então eu já fui diferentona assim, né? Mas não é uma coisa muito longe, era bem recente. Não sei como era pra vocês, mas então sexo pra mulher sempre foi um tabu, assim, nunca foi uma coisa muito explorada para o público feminino, né? Mas hoje, né, graças a Deus, os tempos mudaram e a tecnologia tá aí, as ferramentas de estudo e a mulher ganhou, né, uma liberdade, um conhecimento e um incentivo muito maior, né, para essa questão sexual, uma liberdade, né? Acho que ainda não tá igual para homens e mulheres, porque não sendo feminista extremista, como eu já falei para vocês, que eu me esforço para não ser, mas ainda assim eu vejo que a virgindade ainda é uma coisa assim muito... Ainda é, sabe? O carinha vai lá e fica com a menina, né? Ou a menina com a menina, enfim, ou o cara com outro cara. E foi a primeira vez, ainda sinto que tenha uma supervalorização ainda dessa questão. Como se a virgindade fosse um troféu, assim, um algo muito a mais além do que seja, né? Mas hoje a gente já tem o conhecimento de saber o que realmente sexo é, né? E eu vejo da maneira seguinte, olha, o sexo...
além de ser uma fonte de energia, é uma oportunidade da gente se conectar, né? De criar vínculos com outra pessoa. Eu vejo hoje o sexo, claro que uma fonte de prazer, óbvio, mas é uma coisa tão potente, tão maravilhosa, tão magnífica, que é através do sexo que a gente gera vida. Então, eu acho sim que isso, a gente tem que dar os devidos valores, mas a gente também tem que saber que não é esse o único o intuito da vida sexual. Não é só pra gente procriar, né? Hoje em dia, a gente sabe que o sexo tá aí pra dar prazer, pra relaxar, pra várias outras coisas, que é exatamente o que a gente veio falar hoje. Primeiro passo. A gente tem que vencer, se desconstruir, se livrar dessa crença limitante, dessas vergonhas que nos foram impostas e ainda são impostas para nós mulheres, desde pequenas. Eu acho que, no meu ponto de vista, ainda o machismo ainda se sobressai nessa questão sexual para os meninos em relação para as meninas. Por exemplo, assim, é bem comum, assim, eu já vi vários pais, quando tem um filho homem, um menininho, incentivar desde pequeno o menininho a olhar e dizer, olha lá, filho, que mulherão, olha os peitos dela, olha lá, que bundão. Eu já presenciei isso muitas vezes e presencio ainda. Mas eu nunca presenciei, por exemplo, um pai ou uma mãe diferente que teve uma menininha e aí quando a menininha tá lá com seus 8, 9 anos dizer, olha lá, filha, olha que lindo, que homão, olha só o peito dele, olha só que bundão. Eu nunca vi. Se vocês já viram, me contem, compartilhem comigo, porque eu não vi. E é aí, nesses pequenos detalhes, que a coisa já começa errado. Óbvio que eu não estou dizendo que a gente tem que incentivar as crianças. Óbvio, gente, pelo amor de Deus. Mas acho que a gente não deveria estimular também os meninos quando pequenos. Eu acho que a infância é infância. As crianças são crianças e eles têm que viver essa fase o máximo que eles puderem. Acho que a gente erra desde o princípio. E com isso vem se construindo essa vergonha, esse não pode para a mulher e esse pode tudo para o homem. Pode parecer umas brincadeirinhas bobas lá na infância, mas que são feitas somente com os meninos e não deveriam ser. Não deveriam. Criança é criança. Não tem que ser estimulada nessa questão. Eles se descobrem sozinhos, cada criança tem a sua fase, o seu tempo para tudo. Só que é ali que começa esse véu do não pode, esse véu da vergonha para nós mulheres. A gente é ensinada desde pequena que a gente tem que sentar bonitinha, a gente tem que cruzar a perninha, a gente tem que cuidar para não mostrar a calcinha. Os menininhos vão pra praia, eles tomam banho de cueca, eles ficam de cuequinha brincando. Desde pequenininha já nos é imposto essa questão do não pode e para a mulher é diferente. Então, primeiro passo, a gente tem que se desvencilhar dessa questão, tá? Segundo passo é a gente ter a consciência que essa conexão sexual começa com nós mesmas, com o nosso corpo, com a nossa vagina. E aí, quando eu digo assim, com a nossa vagina, gurias, eu não sei como que é o círculo de convivência de vocês, mas eu convivo com muitas mulheres e muitas mulheres têm vergonha de olhar o próprio corpo nu no espelho. Não se olha, ou porque se acha magra demais, ou porque se acha gordinha demais, ou porque foi mãe, amamentou e o peito caiu. É óbvio, a lei da gravidade fala pra todo mundo, ninguém vai ficar com o peitinho pera assim apontando pro céu a vida inteira.
Os anos passam, a gente envelhece, o corpo muda, o corpo dos homens também, mas a gente, mulher, é muito mais cri-cri com essas questões. Ou porque a barriga esticou, a gente tem estria, e a gente não quer ter estria, a gente não quer ter celulite, a gente não quer ter nada. A gente vive em constante frustração, buscando um corpo perfeito. E isso nos priva de muita coisa, nos traz uma bagagem de vergonha e um limite que atrapalha muito a vida sexual, sim. Então, muitas mulheres não se olham nuas no espelho, não olham o próprio corpo, nunca olharam a própria vagina, nunca olharam. Já perguntei para várias mulheres, muitas nunca olharam a própria vagina. Eu me lembro que eu era bem nova e eu lembro de eu ser criança e eu espiar com o espelhinho, assim. E muitas mulheres fazem isso, mas muitas não fazem. Nunca viram. Aí eu me pergunto, gente, como é que toma banho a pessoa? Como que faz a higiene lá do negócio? Se tu não te olha, se tu não te toca, como que faz? Gente, é sério assim, ó, é sério, isso acontece. Então, se eu tenho vergonha de olhar para o meu próprio corpo, se eu não olho para minha própria vagina, como que eu vou me autotocar? Como que eu vou me estimular? Como que eu vou descobrir sozinha como me dá prazer? E aí a gente cai noutra questão, que muitas mulheres já me disseram, mas pra que eu tenho que me dar prazer sozinha? Ah, porque eu tenho meu companheiro, meu marido ou minha companheira. Pra que eu preciso me dar prazer sozinha? Gente, como é que eu vou levar uma pessoa num lugar que nem eu mesma fui? Como que eu ensino o caminho pra pessoa se nem eu mesma sei? Vocês acham que é possível uma coisa dessa? Eu acho que não. E a minha vivência diz que não. Pelo menos eu não tenho bola de cristal pra me mostrar o caminho pra pessoa se eu não descobrir. E a grande maioria das mulheres não se toca. As mulheres não têm o hábito de se masturbarem. Ai, meu Deus, fale masturbação para as mulheres, é um horror. Ah, para os meninos é normal. Ai, é normal. Ai, tá na adolescência, guria. Tem 1 milhão de amigas, gente. Ai, sabe como é que é, né? Tá na adolescência. Ai, tá na fase do banho demorado, amiga. Ai, que brabo. E a mulher não? Eu nunca cheguei na casa de uma amiga que tem uma filha adolescente e diz assim, ai, guria, a fulaninha tá na época dos banhos demorados, sabe como é que é, né, adolescência? Gente, é o hormônio à flor da pele. Tanto para as mulheres quanto para os homens. Então não vem pra cá me dizer que a gente não precisa, porque precisa também. Ou precisa, minha gente. E, infelizmente, muitas mulheres não têm esse hábito. E por isso que não tem uma vida sexual satisfatória. Porque não se conhecem, não sabe o que gosta, como gosta, aonde que toca que é bom, o jeito que toca que não é bom. Ou pior ainda, para fechar o pacote, não consegue conversar com seu companheiro ou com a sua companheira sobre sexo. Até pode ser que algumas pessoas se conheçam, né? Sabe o que gosta e o que não gosta, mas tem dificuldade em oralizar isso, em falar isso pro companheiro ou pra companheira. E dizer, olha, eu gosto assim, não gosto assim, olha, não, assim, assim, assim. As pessoas não têm hábito de conversar sobre sexo, o que gosta e o que não gosta. É o que eu vejo na maioria das pessoas que eu acompanho, que eu converso. Poucas pessoas têm essa liberdade sexual com seu parceiro ou parceira, de falar o que gosta, de explorar, de buscar coisas novas, gente. Aí vamos combinar, gente. Quando a gente tá bem servida, bem satisfeita sexualmente, tudo fica bem melhor. A gente costuma dizer, ai, olha, cuts, não tem nem rugas, minha filha. É verdade, gurias. É verdade. Uma outra questão que é bem importante também da gente falar e que, assim, ó, eu fico apavorada de ver e constatar é que esse grupo de mulheres que tem todos esses tabus, todas essas vergonhas, a grande maioria das que eu falei
também eram bem negligentes em relação aos cuidados médicos. Fazer pré-câncer todos os anos, ir no ginecologista periodicamente, né, para ver se tá tudo ok. Gente, o que tem de mulher que eu acompanho que não tem hábito de fazer pré-câncer? Eu faço todos os anos, gurias. Até mamografia eu já fiz. Eu tenho 36 anos, eu nem precisaria fazer, né? Eu fiz o ano passado, paguei particular, porque eu não vou tirar lugar no SUS de uma pessoa que já tá na idade de fazer. Então paguei particular, mas eu fiz, porque eu acho que a gente demora muito tempo até começar a ter esses cuidados, né? E às vezes quando descobrem um câncer de mama já tá num estágio mais avançado. Eu vejo, infelizmente, que as mulheres negligenciam também a sua saúde física. Não tem o hábito de ir no ginecologista. Eu tenho pessoas do meu convívio, desse meu círculo de mulheres, que faz mais de 8 anos que não faz um pré-câncer. Gente, olha, daí já ultrapassa o limite da negligência, porque não é só a negligência com o teu prazer, com a tua satisfação. Já entra num patamar de negligência com a tua saúde física. E isso é muito sério, gurias. A gente tem que ir sim, a gente tem que ensinar as nossas meninas a irem a partir do momento que, até antes de ter relação sexual, a gente tem que levar no médico para conversar, para tirar dúvidas, porque a gente não é ginecologista. Tem coisas que só um médico pode falar. E sim, depois que começar a ter relações sexuais, fazer pré-câncer. E saber todos os cuidados, fazer o autotoque. Gente, o autotoque é necessário até para nossa saúde, pelo amor de Deus. Eu fico aflita com isso. Fico aflita. Eu quero indicar para vocês um médico ginecologista, obstetra, humanizado. Ele não é daqui de Pelotas. Ele é lá de São Paulo, eu sigo ele no Instagram, mas eu acho legal de indicar para vocês seguirem, porque ele dá muitas dicas, assim, Deus das mais simples, como dormir sem calcinha, que pelo amor de Deus, a gente sabe, eu espero que vocês saibam, que é muito necessário, é muito saudável, a gente passa a maior parte do tempo vestida, abafando essa região, e essa região precisa respirar, gente. Então é muito saudável para a nossa saúde física, a gente dormir sem calcinha, deixar essa região ventilar, respirar, evita da gente ter fungos, bactérias, muitas patologias, né, por esse simples fato. O nome desse médico que eu tô falando para vocês é Paulo Fosanelli. Eu sigo ele no Instagram, ele é ótimo, ele dá umas dicas maravilhosas, eu sempre assisto as lives dele, ele é maravilhoso, indico vocês a seguirem também. E agora vamos entrar no nosso segundo tópico, orgasmo. Maravilha! É maravilha para um pequeno grupo, né, gurias? Bom, orgasmo, há relatos que o orgasmo é bom para dor de cabeça, para ansiedade, até para enxaqueca, gurias. Olha que eu sofro de enxaqueca, eu posso falar por experiência própria. Para ansiedade, para estresse, para tudo na vida, gente. Ter um orgasmo é bom para tudo na vida. Pensa depois de um dia de trabalho cansativo, de chegar em casa assim, e um banhozinho, uma massagem no pé. Gente, pelo amor de Deus, todas nós merecemos isso. Mas entramos numa questão que 75% das mulheres não sabem ou nunca tiveram um orgasmo. Gente, isso é um número muito alto, pelo amor de Deus. A cada 10 mulheres, 7 não sabem o que é ter um orgasmo. Ou acham que sabe. Acham que sabe. Muitas acham que sabe. Olha, mas eu costumo dizer assim, ó. Tu quer saber se uma pessoa já teve um orgasmo ou não? Pede pra ela descrever. Me descreve como é. Gente, não tem como tu não saber descrever. Se tu já teve um orgasmo, não tem como tu não saber descrever uma maravilha dessa. Muitas pessoas não sabem. Eu já escutei coisas tipo assim, ó. É o ápice, assim, é aquele momento, assim, que dá aquela tremidinha, assim, aquele aperto, aquele...
Pra mim não é assim, não. E muitas acham que é isso. Só isso, assim. Não, não é bem mais do que isso, gente. É bem mais do que isso. Só que, infelizmente, a grande maioria não sabe o que é. E dado ao fato de tudo isso que a gente já falou. Se eu não conheço meu próprio corpo, como é que eu vou ensinar a outra pessoa a me dar prazer, gente? É impossível, não tem como. Não tem como. A gente precisa ter essa liberdade de saber se dar prazer, de saber ter um orgasmo sozinha. Ah, é libertador. É libertador. Todas nós precisamos saber isso. É necessário. Que motivo, razão ou circunstância essas mulheres não têm um orgasmo? Por quê? Que é diferente para umas e para outras não. Na maioria das vezes é ansiedade, é o excesso de expectativa, né? De achar que o outro tem uma bola de cristal e vai ler os teus pensamentos, aí a pessoa não faz o que tu quer ou o que tu precisa, e aí tu não consegue. Às vezes é pelo fato, a maioria das vezes, de tu não te autoconhecer. E aí a gente faz o quê, gente? O que a gente indica numa situação dessa? Não tem outro jeito. Tu vai ter que te dedicar a te conhecer, vivente. Tu vai ter que te dedicar a cuidar de ti, a tocar no teu próprio corpo para tu conseguir te libertar e assim tu ter uma qualidade de vida sexual e em parceria também. Se tu não sabe andar sozinha, tu não vai conseguir andar em dupla. Pra quem pensa que é fácil ter prazer sozinha, se engana, não é não? É difícil até a gente pegar o jeito, gente. A gente tem que ter muita dedicação na causa. E, inclusive, agora, nesse exato momento, eu iria convidar uma pessoa para participar comigo dessa palestra, mas que, infelizmente, ela teve problemas, não pôde vir, né? Que é uma amiga minha, que ela tem uma loja de sexy shop. Eu acho uma baita de uma pedida. Acho muito útil para quando a gente tá aí iniciando nesse campo aí do autoconhecer-se. E depois também, acho que é maravilhoso, é saudável, é tudo de bom. Acho os acessórios ótimos, inclusive eu trouxe 2 para vocês conhecerem, assim, bem comunzinhos, bem simplesinhos, não se assustem, que eu não vou botar nada obsceno aqui, mas eu trouxe dois exemplos, assim, de acessórios que eu acho bem útil de vocês conhecerem, tá? O primeiro é esse, ó. Olha que amor. É um golfinho, minha gente, cor de rosa. Ele é um vibradorzinho bem discretinho. Vocês podem carregar na bolsa, ó. Ele é do tamanho da minha mão, e a minha mão é pequenininha. Mas dá pra vocês se divertirem sozinhas, dá pra vocês se divertirem em dupla. E é um bom acessório, tá? Para vocês descobrirem aí o caminho do orgasmo sozinha. Se você ainda não conhece, experimente. E um outro acessório que eu acho bem válido, assim, que eu quis trazer, é esses anéisinhos aqui, ó. Ele é um anelzinho com vibro. Ele é de silicone, ó. Pode colocar tanto no vibrador, né, quanto no pênis do seu companheiro. Ele liga do ladinho aqui e vibra. Também auxilia muito. Conheço mulheres que conseguiram chegar ao primeiro orgasmo da vida com alguns acessóriozinhos, então tudo é válido e tudo pode, nada é feio, se permitam. Inclusive, depois, se vocês quiserem, eu passo contato dessa minha amiga aí, se vocês quiserem. Elas entregam em casa e tudo bem sigiloso, numa sacolinha discreta, pra não estar expondo ninguém, tá? Interessadas me chamem no particular, que eu indico pra vocês. E acho que é bem válido, tá? E pra fechar esse nosso pacote aí do orgasmo, eu trouxe 2 doenças que eu não tinha ouvido muito falar, mas eu acho muito importante de vocês conhecerem. A primeira é o vaginismo,
tá? Para quem não sabe, o vaginismo são contrações involuntárias do músculo da vagina. Isso causa uma dor horrorosa durante a relação sexual com penetração, muitas vezes até no autotoque. As pessoas que sofrem dessa patologia, elas têm dificuldade até para fazer o pré-câncer, né, no ginecologista. E essa doença, gente, não tem uma causa, assim, é isso que causa. Não tem uma única causa que seja a causadora do vaginismo. Mas, dentre essas causas, tá a ansiedade, o estresse, a baixa autoestima. E eu escolhi falar dessa doença justamente por isso. Porque quando a gente fala nessa questão do sexo, do autotoque, da gente se permitir, se descobrir, eu quero chamar a atenção para vocês que hoje muitas doenças acontecem por causa da questão da ansiedade, da baixa autoestima. E se a gente não aprender a se autoconhecer, a se amar, a se gostar como a gente é, gente, atrapalha em tudo. A gente não consegue ter uma vida sexual saudável, né? Se sentindo segura de si mesma, né? Segura com o nosso corpo. E isso causa, sim, doenças. É por isso que eu achei importante trazer pelo menos essas duas para que vocês pudessem conhecer. Outra doença que eu acho bem importante de vocês conhecerem é a vulvodínia, tá? Deem uma pesquisada sobre essas duas doenças. A vulvodínia, ela é uma irritação na região da vulva, é coceira, ardência, irritação, às vezes uma vermelhidão assim na região da vulva, que também não tem uma causa específica para essa patologia. Dentre os fatores, né, dos casos que foram analisados, tá o fator genético, mas tá também a ansiedade, a disfunção do assoalho pélvico, né? Essa disfunção do assoalho pélvico, a gente vê muitas mulheres falarem e reclamarem depois que elas têm bebês, né, de parto normal, que espirra, faz xixi na calça, esse tipo de coisa, por causa da disfunção do assoalho pélvico, né? Que a gente perde um pouco a elasticidade. E aí, volto a dizer pra vocês, gurias, o orgasmo é tudo na vida. Porque quando a gente tem um orgasmo, a gente contrai todos aqueles músculos. E isso é maravilhoso, um exercício maravilhoso para essa região do assoalho pélvico. Então, além de ser maravilhoso, ainda previne algumas patologias, além de todos os outros benefícios. Então, vamos ter muitos orgasmos. A gente merece, todas vocês merecem ter muitos orgasmos. Quem que trata dessas doenças? Óbvio, o ginecologista, deixando isso bem claro, assim, letras vermelhas piscantes. Gente, vão no ginecologista, pelo amor de Deus. O ginecologista, o psicólogo, o terapeuta, tá? Porque também tem toda essa questão aí, né, da ansiedade, do estado emocional. Então, não vamos esperar virar patologia, tá bom, gurias? Nosso último tópico de hoje, maquiagem. Por que que eu quis colocar esse tópico de maquiagem, gurias? Porque a gente fala muito da autoconfiança, né? A gente fala muito do sentir-se segura. E quando a gente se maqueia, quando a gente se sente mais bonita, a gente se sente mais confiante, mais empoderada. E aí, quero abrir um parêntese para deixar bem claro que a maquiagem não deixa a gente mais bonita, gurias. A maquiagem não faz milagre. O que a gente é o que a gente é. Mas a maquiagem realça, sim, a beleza que tu tens. Porque toda mulher é bonita, todo homem é bonito, toda pessoa é bonita. E uma maquiagem bem feita vai realçar o que tu tem de bonito. Então, em nenhum momento aqui eu tô dizendo que a gente tem que viver tapada na maquiagem, porque só assim a gente vai ser linda, maravilhosa, divina. Não, não estou dizendo isso. Mas estou dizendo, digo por mim,
que quando a gente se maqueia, a gente se acha bonita. Eu me acho, pelo menos, não sei vocês. Compartilhem comigo. Mas quando eu me maqueio, eu me acho bonita. Eu me acho mais bonita. E quando a gente se acha bonita, a gente se sente mais autoconfiante, mais segura de si. Então, quem sabe aí a maquiagem não é um passo aí para tu te sentir mais segura, para tu te permitir experimentar coisas que tu ainda não experimentou. Quem sabe, né? Eu nunca fui muito de usar maquiagem. Quem me conhece sabe, eu sou consultora de beleza, né? Trabalho com produtos de beleza há mais de 6 anos. Mas não comecei a trabalhar com esses produtos por vaidade, não. Por ser menininha e dizer, ai, adoro maquiagem. Não, nunca foi assim. Na verdade, a maquiagem entrou na minha vida num momento bem difícil, né? Quem me conhece sabe, eu tive um acidente de moto que eu quebrei todo o meu rosto. E eu quebrei rosto, quebrei bacia, fiquei um tempo sem andar, enfim, fiquei com o meu rosto bem marcado. Perdi 20 quilos em 15 dias, então fiquei com o meu corpo, né, bem flácido, feio, muito magra, e meu rosto ficou todo marcado, porque a minha cirurgia foi feita bem aqui, na região dos olhos, ó. Aqui, esse cortezinho aqui, ó, que parece uma ruguinha, é a marca da minha cirurgia. Então, eu tava com meu rosto bem feio, tava com minha autoestima no chão, quando uma pessoa maravilhosa, bênção do Senhor, me apresentou os produtos, né? O primeiro produto que eu experimentei foi um produto para a região dos olhos, que esticou aqui essa região e fez quase sumir a cicatriz da minha cirurgia. E eu experimentei as maquiagens, né? Então, quando eu tava naquele momento me sentindo feia, né? Me sentindo toda ruim, toda feia, descontente comigo, a maquiagem me ajudou sim. Eu me lembro que a primeira vez que eu me maquiei, assim, que eu me olhei no espelho, voltei a me sentir bonita, me fez muitíssimo bem. E foi por esse motivo que eu comecei a trabalhar com os produtos, porque eu queria proporcionar isso para as outras mulheres. Na época a gente fazia as demonstrações em casa, a gente ia na casa das pessoas, fazia limpeza de pele, fazia uma maquiagem, e aquilo ali era o que eu mais gostava, eu poder proporcionar aquele momentinho de beleza para as mulheres. Às vezes eu chegava na casa de umas mulheres que há muito tempo não tinham tempo de olhar o próprio rosto no espelho. Quem dirá ter um momentinho de cuidado, fazer uma limpeza de pele, se maquiar e se achar bonita. E aquilo ali era tão maravilhoso, ainda é tão gratificante para mim, que é o que me motiva a seguir no meu trabalho. Eu amo o meu trabalho de consultora por esse motivo, por poder proporcionar isso para as mulheres. Então, independente do ramo que eu estiver trabalhando, meu foco sempre foi muito a mulher, né? Então, foi por esse motivo que eu me tornei consultora. Agora, né, nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, a gente não pode mais fazer esses momentos presenciais, mas se tu queres aprender a te maquiar e tu não sabe, tu quer algumas dicas, tu me chama, que eu posso fazer uma aulinha online especialmente para ti, para que tu possa te permitir ter esse momentinho de te embelezar. Se isso vai te ajudar na tua autoestima, no teu autoconhecimento, me chama que eu faço questão de fazer essa aulinha de maquiagem contigo online para te auxiliar aí, vai ser uma alegria para mim, tá? E para finalizar, gurias, eu trouxe uma mensagenzinha aqui. Antes de eu ler a mensagem para vocês, eu quero lembrar que essa semana eu vou sortear alguns produtinhos para vocês de surpresa. Vai ter promoçãozinha aí, eu vou postar no início da semana. Vou sortear umas makes aí para incentivar vocês. Vão ter alguns miminhos, tá? Para deixar vocês felizes e continuar incentivando aí vocês a se amarem, tá? A mensagenzinha que eu trouxe para vocês diz assim, ó: o amor próprio e o autoconhecimento é uma jornada que só você mesma pode trilhar, que irá transformar sua relação com você mesma, com seu corpo, com sua alma e, consequentemente, com seus amores, sua família, seus amigos e seus colegas de trabalho. Deseje e busque uma vida melhor. Gurias, a gente merece o melhor, a gente merece ser feliz todos os dias. E é isso que eu desejo do fundo do coração para vocês. Obrigada por estarem comigo
Mais uma vez, me mandem as dúvidas de vocês aí no particular, vai ser um prazer conversar com vocês, tá bom? Um beijo.